Olá, turma! Vamos para mais uma aula, de enfermagem e pediatria. Eu sou a professora de vocês, a enfermeira Vanusa Ribeiro, e hoje será a nossa 7ª aula, Então, sem muita enrolação, vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre hidratação. O que é uma hidratação, É o estado do conteúdo líquido adequado ao corpo. E sendo assim, a água, ela é o principal componente do corpo humano. Espero que vocês lembrem disso tudo em anatomia e também fisiologia. Então, assim, na hidratação, o papel fundamental nos processos metabólicos, por ser um substrato de todas as soluções orgânicas. E tem as vias, de eliminação da água, e também temos os tipos de hidratação. As vias de eliminação da água, nós temos a eliminação da água no organismo se faz, através dos rins, pele, intestino, secreção lacrimal e glândulas mamárias, ou seja, através da lactação. O tipo de hidratação, nós temos oral e também parenteral. No oral, envolve a boca, a sonda nasogástrica, a sonda orogástrica, porque é a via mais preferível nos casos de desidratação leve. Enquanto a terapia de reidratação oral, ela tem como objetivo reduzir a morbidade e também a mortalidade no caso de diarreia. E ela também reduz o custo das hidratações em massa. E faz também que vai reduzir as internações, porque vai corrigir as perdas de água e também de eletrólitos. Enquanto na hidratação parenteral é uma via mais que é utilizada no caso de doenças severas. Como assim? No tipo de vômitos graves, diarreia, no caso também de desidratação grave, no caso que vocês ouviram recentemente, no caso daquele menino, de 8 anos, que ficou bastante tempo, passava maior tempo dentro de um preso, acorrentado, então ele ficou num caso de desidratação grave. E também perda de sangue e perda de consciência. A assistência de enfermagem no controle de hidratação da criança. O que se deve fazer? Tem que certificar-se dos líquidos prescritos para serem administrados pelas vias oral e parenteral, orientar a mãe ou acompanhante para oferecer líquidos prescritos, pode ser água, ou chá, a criança nos intervalos da alimentação, administrar os líquidos via oral no tempo prescrito, controlar rigorosamente o gotejamento do soro, nada de abrir o soro, para andar mais rápido. Então sempre tem que ficar visualizando, Anotar toda a administração de líquido pela via parenteral e também oral, e anotar as eliminações de urinas, fezes, vômitos, drenagens e etc. E também, além de tudo isso, vocês têm que descrever a quantidade e também os aspectos. Eliminações. Então, as eliminações são feitas através da pele, como suor, pulmões, que é o ar, e principalmente através dos aparelhos urinários, que é através da urina, e intestinal, que é as fezes. O controle das eliminações é um cuidado importante de enfermagem. Por quê, Porque isso vai indicar o funcionamento do sistema excretores da criança e vai auxiliar no diagnóstico. Então, assim, qual é o objetivo da eliminação? É livrar o organismo dos restos de materiais em excesso para as necessidades orgânicas e eliminar os resíduos de substâncias tóxicas do corpo para manter seu funcionamento normal.
é tudo aquilo que sempre digo para vocês. O nosso corpo ele vai absorver o que é bom e eliminar o que é ruim. Eliminação urinária. Então, o sistema urinário ele desempenha um papel importante na eliminação dos resíduos e no equilíbrio hidroeletrolítico do organismo. Ou seja, né, algumas doenças de baixo volume urinário, que a gente chama de oligúria, deixam a urina mais concentrada e de cor mais escura. E algumas medicações também, né, e aumento da ingesta líquida também pode provocar o maior volume de urina, que vai tornar ela, né, mais líquidas e também mais clara. E sem falar que alguns alimentos e drogas vai alterar o odor e também o aspecto da urina. E nisso tudo nós temos as fezes lácteas, né? Que elas são características pelo tipo de leite que a criança ingere. Também temos a do leite materno, que são as fezes, são líquidas, né? Tem a pastosa, que é de cor amarelo ou ouro, que vai ser eliminado de 2 a 5 vezes por dia. Tem um leite artificial, né, que são caracterizadas por fezes endurecidas, mais clara, e são excretadas com menos frequência. Ou seja, ela é eliminada entre 2 a 3 vezes ao dia. À medida, né, que a criança ela cresce, as características das fezes são mais semelhantes ao do adulto, que vai tornar ela com uma consistência mais pastosa e também com a cor marrom ou castanha. E são enverdeadas quando o peristaltismo ele é ativo, e são amareladas quando o alimento ele permanece por mais tempo no intestino. Então vocês nunca esqueçam disso, que quando as fezes elas são verde, né, que são aquele tom enverdeados, é porque o peristaltismo vai estar ativo. Enquanto a fezes ela está mais amarelada, é porque o alimento ele permaneceu mais tempo no intestino. Vômito. Vômito vai ser, né? O que é o vômito? É a eliminação do conteúdo gástrico, porém pela boca. E ele é muito frequente em criança e pode estar ou não associado a alguma doença. Característica do vômito. As características do vômito são importantes para definir a sua causa e auxiliar no diagnóstico da criança. Então, assim, para se fazer um diagnóstico, deve-se observar o volume, né, a frequência e também o tipo de material que está sendo eliminado. Vômito com alimento coagulado e acidificado, ele vai indicar, né, que os alimentos permanecem no estômago. O vômito com alimento quase ou totalmente inalterado indica que o alimento não alcançou o estômago e permaneceu pouco tempo no esôfago. Já o vômito com sangue, que nós chamamos de hematesimese, é eliminação de sangue vivo pela boca, que não sofreu a ação dos ácidos no estômago.
O vômito de aspecto de borra de café já é, digamos assim, que é eliminação de sangue pela boca, que já sofreu a ação do suco gástrico no estômago. O vômito bilioso já é a presença de bile no vômito. Vômito de aspecto fecaloide já é eliminação de fezes pela boca, que geralmente, gente, ela vai estar ligado, né, por alguma obstruções intestinal. A assistência de enfermagem. A equipe de enfermagem, ela é responsável direta pela obtenção dos dados relacionados às eliminações. Então, eu digo assim para vocês que a precisão e a objetividade dessas informações, ela permitem, né, identificar a causa do choro e também até a inquietação da criança. Tem que observar a observação e o registro preciso do aspecto das eliminações urinária e intestinal auxiliam a enfermeira a avaliar o funcionamento do aparelho intestinal. Nem só a enfermeira, mas também para o médico, né? Porque assim vai formular um diagnóstico. Caso não haja contraindicação, o técnico de enfermagem deve estimular, fornecer e administrar líquido à criança. Isso no caso se não houver, né, contraindicações. A cada eliminação deve ser feita anotações sobre a característica, seja vômito, fezes ou urina. Né, deve ser comunicado qualquer anormalidade, deve ser comunicado, né? E observar também as características. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a próxima, que será a nossa última.